Olá pessoal, meu nome é Natália, eu sou professora de Biologia e a gente vai continuar a nossa conversa sobre resíduos sólidos, falando nessa aulinha sobre os principais problemas que envolvem o descarte final desse lixo e quais são as soluções para esses problemas. A gente sabe que se tem uma lixeira cheia de resíduo perto da nossa casa, ali começa a proliferar mosca, barata, rato, ou seja, é nítida a proliferação de vetores de doenças. Assim como a matéria orgânica, quando é decomposta, produz um líquidozinho escuro, aquele líquido que às vezes pinga do caminhão de lixo, que é chamado de chorume. Se está na lata de lixo, se está no caminhão, não tem tanto problema, porque ali não vai passar para lugar nenhum. Só que esse não é o descarte final desse resíduo. Ele vai, na maior parte das vezes, ser descartado em áreas chamadas de lixões. E para os lixões, essa geração de chorume e a proliferação de vetores de doença é uma realidade, é um problema ambiental. Por quê? O lixão é uma área completamente inadequada para o descarte do lixo. É claro que quando vai se estabelecer uma área de lixão, é pensado que minimamente ele não deve impactar socialmente e ambientalmente a população vizinha. Só que o solo não tem uma cobertura adequada, então pode sofrer infiltração desse chorume sendo poluído, o que leva à contaminação do lençol freático, da água subterrânea. Você tem ali proliferação de vetores de doenças, causando gases, mau cheiro, pelos gases que são liberados. Então não é o descarte mais apropriado. Infelizmente é um descarte que acontece muito aqui no Brasil. Quais seriam as soluções ao lixão? Quais seriam os melhores descartes finais para esses resíduos de diversas naturezas, como a gente já viu na nossa outra aula? A principal forma de descarte, a mais interessante de todas, é o aterro sanitário. A principal que deveria acontecer, Porque o aterro sanitário, diferente do lixão, é uma área completamente preparada para minimizar os impactos ambientais oriundos da presença do lixo. Como exemplo, a gente tem a impermeabilização do solo, que impede a contaminação do mesmo pelo chorume e, consequentemente, impede a contaminação da água subterrânea. A gente tem também a drenagem desse chorume produzido para um destino de reaproveitamento ou então ele vai ser incinerado, pode acontecer. Os gases que são produzidos a partir do processo de fermentação da matéria orgânica desse lixo, o biogás, que é principalmente o metano, cuidado com ele que já caiu na prova do Enem, esse gás ele é captado, podendo ser incinerado ou aproveitado para outros fins, já que ele é um combustível. E a gente ainda tem a cobertura, a princípio deve ser diária, desse lixo, de forma que você tenha a prevenção da proliferação de vetores de doenças. Então o aterro sanitário ele é todo pensado para minimizar esses principais impactos da presença do lixo. E é uma solução super interessante. Para você ver como o aterro sanitário ele dá certo, ele pode inclusive ajudar a população local. Em Natal, eles fizeram a canalização do biogás produzido num aterro sanitário lá próximo de uma determinada região, e esse biogás produzido, esse metano, ele era então levado para uma cozinha comunitária. Lá, como a região era muito pobre, as pessoas não tinham dinheiro para comprar gás de cozinha para fazer os seus alimentos. E nessa cozinha comunitária, com o gás metano produzido lá no aterro, elas tinham condições de cozinhar o seu alimento e elas levavam o alimento pronto para casa. Então, até socialmente, o aterro sanitário pode ser uma solução bem interessante. Mas ela não é a única. A gente ainda tem a presença, em alguns lugares, de biodigestores, que conseguem fazer um acondicionamento adequado da parte orgânica do lixo, de forma que o biogás que é produzido nesse processo de fermentação, ele é canalizado e aproveitado para processos de queima, e o efluente gerado, esse chorume, ele pode ser utilizado como fertilizante, já que ele é extremamente nutritivo. O biodigestor é uma tecnologia que acelera esse processo de decomposição, fazendo que você tenha a produção desses produtos, biogás e efluente para fertilizante mais rápido, o que é bem interessante,
A compostagem é quando você também utiliza matéria orgânica, só que ela vai ficar num estado de decomposição para ser utilizada como adubo, como fertilizante. E também conta com uma tecnologia que acelera esse processo e que garante que você vai ter uma etapa de decomposição adequada em que essa matéria orgânica é retirada para ela servir de adubo para o solo. E a gente ainda tem incineração e reciclagem. A incineração, ela não é a forma mais adequada de fazer o descarte desse lixo. Aí você pode pensar assim, mas Natália, poxa, não seria muito melhor incinerar? Se eu produzo muito lixo e eu queimo, ele some na minha frente, né? Você tem que lembrar que o processo de incineração, ele vai emitir gases poluentes, vai emitir gases estufa que podem levar ao aquecimento global. Então, por isso, ambientalmente, não é tão interessante incinerar o lixo. Agora, é claro que alguns tipos de resíduo, como o resíduo hospitalar, que é um resíduo tóxico, que tem uma potencial contaminação, ele não tem outro descarte melhor, senão a incineração, já que no aterro, por acaso, pode ter contato com alguma pessoa, no lixão nem se fala, né? Então, a melhor solução para o resíduo hospitalar é claro que é incinerar, mas para todo lixo isso já não daria certo. E a gente tem a última, que é a reciclagem. A reciclagem faz com que esse lixo, ele deixe de ser um rejeito, né? Eu pego esse resíduo e faço que ele seja um reverso. Ele pode agora ser reaproveitado para um outro fim. E o processo de reciclagem, ele é muito facilitado quando nós conseguimos fazer a chamada coleta seletiva. O que é a coleta seletiva? A gente vai separar plástico, vidro, metal e papel, além, né, de acondicionar também separadamente a matéria orgânica, e a separação adequada desse lixo faz com que ele pode ser destinado para ONGs ou então para instituições diversas que podem reaproveitar esses resíduos para um outro fim. Sucesso no vestibular!